8WM5NCWIs. CM@SXOFULK.com. Jasmine Carter entrou no átrio de uma pequena agência do Carter Financial, o banco que ela própria tinha construído do zero anos atrás. Era final da tarde e o sol dourado pálido entrava pelas janelas, projetando sombras longas no chão de mármore brilhante. As portas automáticas abriram-se suavemente quando Jasmine entrou. Uma brisa leve soprou atrás dela, os seus tênis brancos imaculados, fazendo batidas ritmadas e silenciosas. Distraidamente, ela puxou o casaco bege que estava sobre os ombros. Desta vez, ela não estava ali como uma líder poderosa a fechar um grande negócio ou a cumprimentar parceiros de alto nível. Sem reuniões, sem negociações, apenas um simples recado pessoal, levantar dinheiro da sua própria conta, uma transação rotineira que qualquer cliente poderia fazer num dia normal. Jasmine Carter fundou esta filial da Carter Financial com as suas próprias mãos. Agora, quase no final de um longo dia de trabalho, o brilho suave do sol poente filtrava-se através do vidro do chão ao teto, refletindo-se no mármore polido e projetando sombras suaves e alongadas no chão. A filial ainda zumbia com a agitação leve do fim do expediente, embora houvesse uma calma mais moderada no ar. Ela vestia a roupa mais discreta que podia. Tênis brancos impecáveis, jeans simples e um casaco de malha creme sobre os ombros. Ninguém diria que aquela mulher vestida de forma casual era a CEO de todo o grupo financeiro, mas hoje Jasmine não estava ali na sua função de diretora da empresa nem para participar em nenhuma reunião importante. Ela só queria concluir uma transação pessoal como qualquer outro cliente. Quando as portas automáticas se abriram, ela inspirou aquele ar familiar e reconfortante. Este lugar sempre a fazia lembrar porque começou tudo. Uma crença firme na justiça, na igualdade e em tratar todos os clientes com respeito. Jasmine lembrava-se constantemente que um bom banco não era definido apenas por números ou lucros, mas pelo cuidado e apreço genuíno por cada pessoa que entrava pelas suas portas. Não querendo chamar a atenção, Jasmine dirigiu-se calmamente ao balcão. Alisou a gola do casaco, com o rosto sereno e relaxado. No seu coração, ela confiava plenamente que os valores que incutira ainda se mantinham verdadeiros ali. No entanto, Jasmine não fazia ideia de que, nos minutos seguintes, todas as crenças e princípios em que tinha construído o seu banco enfrentariam um desafio muito maior do que ela jamais imaginara. Em apenas mais alguns passos, Jasmine chegou ao balcão principal, no centro do átrio, onde a suave luz dourada do pôr do sol se estendia pelo balcão de vidro e pelos formulários brancos empilhados ordenadamente. Atrás do balcão, uma jovem funcionária estava debruçada sobre o ecrã do computador, os ombros ligeiramente curvados, sob o uniforme novo e impecável. Jasmine sorriu educadamente e falou suavemente. Olá, gostaria de fazer uma pequena transação. Emily Foster, a jovem mulher com cabelo loiro na altura dos ombros e olhos cinzentos frios, olhou para cima por apenas um segundo, antes de voltar para o teclado. Não houve nenhum sorriso educado, nenhum aceno respeitoso. Aquela indiferença nos olhos parecia habitual, ou melhor, como um escudo invisível contra qualquer cliente que ela não considerasse importante. O breve silêncio pareceu pesado, até que Emily jogou levemente um formulário em direção a Jasmine. O movimento foi rápido e decisivo, tingido de impaciência, como se cada etapa do processo de atendimento fosse uma obrigação relutante. Preencha isto, disse Emily. Seu tom era monótono e sem emoção, os olhos nunca saindo da tela. Jasmine manteve o leve sorriso enquanto pegava a caneta silenciosamente, preenchendo seu nome, número da conta e a quantia que queria sacar. $5.000, uma quantia modesta para uma CEO, mas grande o suficiente para desencadear uma verificação de identidade. Enquanto escrevia, sentiu claramente a diferença no ar, não uma mera distração, mas uma sensação de estar a ser julgada, categorizada como apenas mais uma cliente comum que não merecia atenção. Jasmine deslizou o formulário e o seu cartão de identidade em direção a Emily. Só então o olhar de Emily realmente pousou nos papéis, mas permaneceu frio e avaliador. Ela virou o formulário, examinou o texto e, em seguida, examinou o cartão de identidade como se temesse deixar passar algum pequeno detalhe que pudesse tornar esta cliente suspeita. Não houve a saudação habitual. Não, obrigada. Emily ficou em silêncio por mais alguns segundos, com os lábios apertados e os olhos cinzentos, frios e impenetráveis. Ela colocou o cartão de identidade de lado, ainda segurando-o como se fosse um objeto precioso. Depois olhou para Jasmine novamente, um olhar fugaz,
mas carregado de julgamento silencioso. Jasmine podia sentir claramente como isso era diferente de qualquer transação anterior. Uma sensação estranha surgiu dentro dela. Algo estava muito errado, crescendo silenciosamente naquele espaço familiar. E naquele instante, Jasmine percebeu que os olhos de Emily não eram apenas indiferentes, mas carregavam um traço de cansaço, suspeita e até preconceito. Embora Jasmine permanecesse composta externamente, internamente sentiu a primeira rachadura na sua confiança. Claramente, não era apenas a pressa do fim do dia de uma funcionária. Era uma atitude deliberada de distância em relação a uma cliente que Emily considerava indigna de atenção. E foi então que Jasmine percebeu que o seu verdadeiro desafio daquele dia estava apenas a começar. O ar, já fresco, ficou subitamente mais pesado quando Emily pegou no cartão de identificação de Jasmine. As mãos da jovem, tão rápidas ao empilhar papéis, agora moviam-se com uma lentidão incomum. Os olhos cinzentos de Emily já não estavam indiferentes, tinham se transformado em um olhar perscrutador. Ela examinou cada detalhe do cartão, nome, data de nascimento, foto, como se procurasse algum erro. Uma pequena ruga se formou entre as sobrancelhas de Emily. Ela franziu a testa e lançou um rápido olhar para Jasmine. Aquele olhar não escondia mais sua suspeita. Havia algo na aparência modesta de Jasmine. O cardigã macio, os tênis brancos e o comportamento calmo pareciam incomodar Emily. O contraste entre a ousada Jasmine Carter, impressa no cartão de identidade, e a mulher negra vestida casualmente diante dela, claramente não correspondia às expectativas de Emily em relação a uma importante cliente financeira da Carter. Sem uma palavra de explicação, Emily segurou o cartão com força, levantou-se e correu pela porta de vidro fosco para o escritório do gerente. O clique-clique dos seus saltos altos era urgente, como se ela temesse que alguém pudesse notar que algo estava errado. A porta fechou-se com um clique agudo, deixando Jasmine sozinha no balcão. Jasmine ficou parada, os olhos seguindo cada movimento de Emily, até que a figura desapareceu atrás do vidro fosco. O átrio parecia ter desacelerado. O zumbido do ar condicionado, os sussurros distantes de outros clientes, tudo se transformou num zumbido distante. Jasmine bateu levemente com os dedos no balcão de mármore frio, tentando impedir que a sua mente entrasse em parafuso com a confusão que crescia dentro dela. Ela podia sentir uma tensão silenciosa a espalhar-se pelo átrio, infiltrando-se nos olhares hesitantes dos clientes que esperavam. Um casal de idosos num banco olhou para ela e depois desviou o olhar. O segurança na entrada endireitou-se de repente. A sua curiosidade concentrou-se em Jasmine. Jasmine já tinha enfrentado dúvidas e jogos de poder antes, mas o que mais a magoava agora era a sensação de estar a ser discriminada dentro da própria casa que construíra do nada. A cada segundo de silêncio que passava, Jasmine percebia que aquilo não era apenas uma transação financeira. Era um teste de confiança e respeito por uma mulher negra, mesmo quando ela estava dentro de um banco, que levava o seu próprio nome. E naquele momento, Jasmine soube que uma pequena tempestade se formava atrás daquela porta de vidro fosco, pronta para varrer todos os preconceitos teimosos dentro da Carter Financial. A porta de vidro fosco mal havia fechado há um minuto quando Jasmine ouviu sons fracos vindo de trás dela, sussurros abafados, o barulho de papéis, em seguida, passos pesados e decisivos se aproximando. O peso silencioso fez seu coração bater mais devagar por um momento. Mas Zinnemann manteve essa expressão calma, as mãos apoiadas levemente no balcão. Sem pressa ou preocupação, ela enfrentara inúmeros desafios ao longo dos anos, construindo a Carter Financial, do nada, e sua intuição dizia-lhe que esse pequeno incidente passaria. No entanto, outra parte dela permanecia em guarda. Os detalhes incomuns que se acumularam nos últimos minutos não eram simplesmente um procedimento padrão. A porta se abriu novamente e, desta vez, não foi Emily quem apareceu, mas um homem na casa dos 40 anos, vestindo uma camisa social branca impecável e uma gravata azul escura. O seu rosto estava frio, os olhos castanhos escuros, meio fechados, mas examinando Jasmine com cautela discreta. Este era Jason Reynolds, o gerente da filial, elogiado pela sede como dedicado, meticuloso e rigoroso com os padrões. Jason parou no balcão, ficando em frente a Jasmine. Ele segurou o cartão de identificação que Emily acabara de devolver, os dedos traçando a borda de plástico, o olhar passando da
rosto de Jasmine, como se comparasse cada detalhe. Um frio repentino tomou conta do saguão já silencioso, pois os olhos de Jason não demonstravam nenhum sinal de cordialidade. Olá, senhorita Carter, certo? Jason disse calmamente, enfatizando o sobrenome dela como se estivesse verificando novamente, embora estivesse claramente impresso tanto no documento de identidade quanto no formulário de saque. Jasmine ofereceu um sorriso educado e respondeu cortesmente: Está correto. Estou aqui para levantar $5.000 da minha conta pessoal. Aqui estão os meus documentos de verificação. Jason olhou para o formulário, depois voltou a olhar para Jasmine, franzindo ligeiramente as sobrancelhas. Em vez de confirmar as informações ou prosseguir com a transação, ele repetiu o que já estava no papel. Você quer levantar $5.000, certo? Da sua conta pessoal? Jasmine acenou com a cabeça, sentindo-se ligeiramente surpreendida com a cautela excessiva dele. Ela estava habituada a protocolos de segurança rigorosos, mas a repetição e o escrutínio na atitude de Jason deixaram-na desconfortável. Jason colocou o documento de identificação no balcão, virando-o cuidadosamente para segurá-lo contra a luz, como se procurasse sinais de falsificação. Após alguns segundos, ele continuou: Pode confirmar a sua ocupação atual, Sra. Carter? O que parecia uma pergunta inofensiva deixou Jasmine desconcertada por um momento. Na sua mente, a verificação de identidade fazia sentido para clientes desconhecidos ou transações incomuns. Mas esta era a sua própria conta, e o valor não era extraordinário, com todas as informações necessárias já fornecidas. Dirijo uma empresa financeira, respondeu Jasmine, esforçando-se para manter a voz firme e esconder a irritação que crescia dentro dela. Jason olhou para ela sem expressão, apenas acenando levemente com a cabeça. Mas em vez de passar para verificar o saldo ou pedir que ela assinasse o formulário, ele perguntou novamente: Qual empresa financeira é essa, senhorita Carter? Mais uma vez, o ceticismo desnecessário de Jason ficou evidente. Os seus olhos pareciam duvidar do que Jasmine estava a dizer, ou talvez ele estivesse deliberadamente prolongando o processo para ver como ela reagiria. Jasmine começou a perceber o quão estranho aquilo tinha se tornado. Este não era um procedimento normal. O ar entre eles parecia tenso como um arco armado. Ela observou cada gesto de Jason e viu uma deliberação que parecia pouco natural, misturada com algo semelhante a um preconceito oculto. Sou a CEO da Carter Financial. Este mesmo banco, disse Jasmine com firmeza, o tom de voz mais agudo. Jason franziu a testa e olhou para Emily, que ainda estava em silêncio atrás dele, com o rosto pálido, mas ele ainda não estava pronto para ceder. Virando o cartão de identificação mais uma vez, Jason perguntou lentamente, com um tom de voz calmo, mas carregado de implicação. Esta conta é estritamente pessoal, sem qualquer relação com negócios, correto? A essa altura, Jasmine não podia ignorar a pontada de condescendência, como se tudo o que ela apresentava tivesse que ser duplamente verificado simplesmente por causa de quem ela era ou da sua aparência. A atmosfera do banco ficou mais opressiva, e alguns clientes começaram a observar a conversa, embora em silêncio. Jasmine manteve o olhar fixo nele, recusando-se a recuar. No entanto, por dentro, sentia uma frustração indescritível. A sua confiança estava a ser empurrada para as sombras, onde sentia que estava a ser testada não apenas pelo protocolo, mas pelo preconceito dentro daquelas paredes. E mesmo diante do gerente de uma agência, que ela construíra com as próprias mãos, Jasmine ainda se via forçada a provar sua identidade de forma ilógica, fria e contaminada por preconceitos. O ar ficou mais pesado quando Jason não demonstrou satisfação com a resposta firme de Jasmine. Simplesmente ouvir ela confirmar que era a CEO da Carter Financial ali mesmo, na agência que levava o seu próprio nome, ainda não era suficiente para tranquilizá-lo. Na verdade, Jason parecia determinado a não parar. Ele baixou o olhar para o formulário mais uma vez, fingindo examinar cada linha, depois olhou para cima novamente, com os olhos frios de suspeita. Senhorita Carter, preciso verificar mais algumas informações, disse ele. Poderia esclarecer o seu cargo atual e as suas funções específicas na Carter Financial? A pergunta ficou no ar por um instante a mais do que o necessário, como se fosse para confundir ou testar a paciência de Jasmine. Jasmine respirou fundo, mantendo a voz calma. Sou a diretora executiva. A minha função é supervisionar todas as operações do banco, incluindo agências como esta. Jason não anotou nada nem reconheceu a sua declaração. Simplesmente apertou os lábios, franziu a testa e continuou num tom interrogativo.
Pode explicar o objetivo específico deste levantamento? E é a primeira vez que faz uma transação nesta agência? A essa altura, Jasmine podia sentir que a falta de boa vontade dele havia se transformado em um escrutínio e controle desnecessários. Perguntas como essas, em circunstâncias normais, seriam dirigidas a um novo cliente ou a alguém que estivesse a fazer um saque em dinheiro incomum. Elas nunca seriam feitas a um correntista de longa data com toda a documentação em dia, especialmente quando esse correntista era o fundador do banco. Jasmine permaneceu composta, escondendo a irritação que crescia dentro dela. Preciso sacar dinheiro para despesas pessoais. Todos os detalhes da conta e a identificação estão aqui. E para que fique claro, eu participei na cerimônia de inauguração desta agência. Eu próprio aprovei todas as plantas e placas antes da abertura. Mas isso só pareceu tornar o Jason ainda mais frio e meticuloso. Ele lançou um olhar para Emily, numa troca de olhares sem palavras entre os dois. Depois estudou novamente o formulário de levantamento, verificando o nome e o número da conta dela. Ele perguntou em seguida: Lembra-se do valor do último depósito nesta conta ou da data exata da sua transação mais recente? Naquele momento, o rosto de Jasmine escureceu. Isso não era mais uma simples verificação de identidade, mas um interrogatório irracional. A suspeita nos olhos de Jason era óbvia, não apenas pelas perguntas, mas pela maneira como ele examinava cada reação sutil dela, como se estivesse esperando que ela vacilasse, na esperança de encontrar motivo para negar-lhe o serviço. Os clientes próximos, que estavam apenas a olhar de relance, começaram a cochichar, curiosos com essa interação estranha. O silêncio e o barulho dos passos na área de espera tornaram o espaço cada vez mais sufocante. O peito de Jasmine apertou-se com uma dor indescritível, não por causa do procedimento em si, mas porque ela foi forçada a justificar a sua própria existência e valor na instituição que construíra com as próprias mãos. Ela respondeu com firmeza: Não me lembro do valor exato, mas sei que há fundos suficientes na minha conta para este levantamento. Pode verificar no sistema, tal como faria com qualquer outro cliente. No entanto, Jason continuava insatisfeito. Virou o formulário várias vezes, como se procurasse um erro, e depois falou num tom educado, mas controlador. Pedimos desculpa, mas os nossos procedimentos exigem uma verificação adicional. Todos os clientes devem cumprir, mesmo aqueles que são clientes do banco há muitos anos. À primeira vista parecia rotina, mas Jasmine entendeu exatamente o que era. Uma negação de sua autoridade e uma demissão velada. E o que mais doía era que não vinha de um funcionário novo. Vinha de alguém que ela havia nomeado pessoalmente. Alguém responsável por manter uma cultura de respeito e igualdade na Carter Financial. Jasmine ergueu o queixo, determinada a manter a compostura diante de todos, mas, por dentro, sentiu uma onda de decepção, não apenas por si mesma, mas por todos que já tiveram que provar que mereciam o mais básico: respeito. O ar ficou ainda mais pesado quando Jason continuou insatisfeito com a resposta clara de Jasmine. Parecia que ouvir ela confirmar que era a CEO da Carter Financial ali mesmo, na agência que levava o seu nome, não tinha sido suficiente para tranquilizá-lo. Na verdade, Jason parecia determinado a não parar. Ele inclinou a cabeça para olhar para o formulário mais uma vez, fingindo examinar cada linha, depois olhou para cima novamente, com os olhos frios e céticos. Senhorita Carter, preciso verificar mais algumas informações, disse ele. Você poderia esclarecer o seu cargo atual e descrever as suas funções específicas na Carter Financial? A pergunta ficou no ar por mais alguns segundos, como se fosse para confundi-la ou testar intencionalmente a paciência de Jasmine. Jasmine respirou fundo, mantendo a voz calma. Sou a diretora executiva. A minha função é gerir todas as operações do banco, incluindo agências como esta. Jason não anotou nada, nem reconheceu a resposta dela. Ele apertou os lábios, franziu a testa e continuou num tom inquisitivo. Pode dizer-me o motivo exato deste levantamento? Que faz uma transação nesta agência? A essa altura, Jasmine começou a perceber que a falta de boa-fé dele havia se transformado em um escrutínio e controle desnecessários. Em circunstâncias normais, essas perguntas seriam feitas a um novo cliente ou a alguém que estivesse a fazer um saque em dinheiro incomum, não a uma correntista de longa data com toda a documentação em ordem, especialmente quando essa correntista era a fundadora do banco. Jasmine permaneceu composta, escondendo a irritação que crescia dentro dela.
Preciso sacar dinheiro para despesas pessoais, né? Todos os detalhes da conta e identificação estão aqui. E para ser clara, eu participei na cerimônia de inauguração desta agência. Na verdade, eu própria aprovei todas as plantas e placas antes da inauguração. No entanto, essas palavras pareciam apenas tornar Jason ainda mais frio e meticuloso. Ele lançou um olhar para Emily, numa troca de olhares sem palavras entre os dois. Depois estudou novamente o formulário de levantamento, verificando o nome e o número da conta dela. Ele perguntou em seguida: lembra-se do valor do seu último depósito nesta conta? Ou da data exata da sua transação mais recente? Naquele momento, a expressão de Jasmine escureceu. Isto já não era uma simples verificação, mas um interrogatório absurdo. A suspeita de Jason era inegável, não só pelas perguntas, mas pela forma como ele examinava cada reação subtil dela, como se estivesse à espera que ela vacilasse, na esperança de encontrar um motivo para recusar o serviço. Os clientes próximos, que estavam apenas a olhar casualmente, começaram a sussurrar, curiosos com essa interação estranha. O silêncio e os olhares furtivos da área de espera tornaram o ar sufocante. O peito de Jasmine apertou-se com uma dor indescritível, não por causa do procedimento em si, mas porque estava a ser forçada a justificar a sua própria existência e valor na instituição que construíra do zero. Ela respondeu com firmeza: não me lembro do valor exato, mas sei que há fundos suficientes na minha conta para este levantamento. Pode verificar no sistema, tal como faria com qualquer outro cliente. No entanto, Jason permaneceu imperturbável. Ele virou o formulário várias vezes, fingindo procurar erros, e depois falou num tom educado, mas controlador: peço desculpa, mas os nossos procedimentos exigem uma verificação adicional. Todos os clientes devem cumprir, mesmo aqueles que são clientes do banco há muitos anos. Superficialmente, as suas palavras pareciam rotineiras, mas Jasmine entendeu exatamente o que era: uma negação da sua autoridade e uma demissão velada. E o que mais doía era que não vinha de um funcionário novo, vinha de alguém que ela havia nomeado pessoalmente, alguém responsável por manter uma cultura de respeito e igualdade na Carter Financial. Jasmine ergueu o queixo, determinada a manter a compostura diante de todos, mas por dentro sentiu uma onda de decepção, não apenas por si mesma, mas por todos que já tiveram que provar que mereciam algo tão básico como respeito. As explicações calmas e decisivas de Jasmine pareciam desaparecer no ar. O saguão, já carregado de tensão, ficou estranhamente silencioso, como se todos os sons tivessem sido sugados, deixando apenas a sua. Respiração suave, o bater leve dos dedos no balcão e os degraus a moverem-se em direção ao centro das atenções, onde Jasmine e Jason estavam travados num confronto. Jasmine olhou diretamente para Jason e repetiu, mantendo a compostura: fui eu quem abriu esta filial, Jason. Lembra-se de quem aprovou o seu processo de contratação? A expressão de Jason não se suavizou. Na verdade, ele parecia agitado com a afirmação firme dela. Ele deu de ombros, tentando manter uma aparência calma, mas cada contração em seu rosto revelava orgulho ferido, teimosia e um pequeno traço de confusão. Seus olhos se desviaram dos de Jasmine, depois voltaram para a tela do computador enquanto ele fingia inserir dados. Mesmo assim, senhorita Carter, precisamos garantir que todas as transações sejam absolutamente seguras. Por favor, diga-me o número da sua transação mais recente, ou o nome do destinatário da sua última transferência. Mais uma vez, o seu pedido era absurdo e inadequado para um levantamento pessoal normal. Jason estava a agarrar-se ao procedimento como um escudo, mas na realidade estava a transferir a responsabilidade, atrasando deliberadamente as coisas e não conseguindo esconder o seu preconceito. Emily observava em silêncio, os olhos a atrair tensão e incerteza, como se não soubesse de que lado ficar. Outros funcionários no átrio começaram a murmurar entre si, trocando olhares, tentando esconder a curiosidade crescente nos seus rostos. Na área de espera, um homem de meia idade que estava a folhear um jornal parou de repente e olhou para o balcão. Uma senhora idosa ao seu lado sussurrou algo à sua companheira. A atmosfera outrora tranquila e calma do banco durante o final da tarde tinha desaparecido completamente, substituída por uma expectativa sufocante e opressiva. Jasmine podia sentir a onda de suspeita a espalhar-se, não só entre os funcionários, mas também entre os clientes. Olhares estranhos, misturados com hesitação e perplexidade, voltavam-se para ela.
Algumas pessoas reconheceram o nome no formulário e até se lembraram de ter visto o rosto dela nos grandes cartazes promocionais na inauguração da agência. Mas a surpresa e a descrença nos seus olhos revelavam o quanto a aparência simples e modesta de Jasmine naquele dia tinha deixado todos desconcertados. Jason insistiu. Menina Carter, por favor, compreenda que este é um procedimento obrigatório para todos os clientes, incluindo a gerência. Se não se lembra do número da sua transação mais recente, terei de reportar isto ao Departamento de Controle Interno. Só queremos proteger os nossos clientes de riscos. Cada palavra que Jason dizia parecia mecânica, mas Jasmine sabia que era uma tática para ganhar tempo e exercer pressão subtilmente. Ela podia sentir a má fé e o preconceito a infiltrar-se. Cada pequena brecha no sistema em que ela antes confiava plenamente. A frieza envolvia-a como uma nuvem negra envolvendo-a num espaço que antes era tão familiar. A frustração transformou-se em desconforto. Jasmine falou lentamente, escolhendo cada palavra. Jason, se realmente quisesse proteger os clientes, saberia quem está à sua frente e respeitaria os valores que a Carter Financial defende desde o primeiro dia. Mas hoje, é o seu comportamento que faz com que os clientes se sintam excluídos. Jason apertou os lábios, a mão apertando o balcão enquanto desviava o olhar, claramente tentando esconder o seu desconforto. No entanto, continuou a manter uma aparência educada, oferecendo desculpas clichês. Peço desculpa se a senhora se sente incomodada, mas regras são regras. Lá fora, o pôr do sol quase havia desaparecido e a escuridão se espalhava pelo piso de mármore. No entanto, dentro do banco, o frio era muito mais intenso. Jasmine permaneceu imóvel, com os olhos fixos, mas em seu coração, pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se excluída da própria casa que construíra. Aqueles momentos se prolongaram como se nunca fossem terminar. Os sussurros cessaram e todos pareciam estar à espera para ver se uma mulher negra, CEO da Carter Financial, seria forçada a baixar a cabeça e justificar o seu direito de existir, ou se levantaria e exigiria justiça diante de todos os olhares julgadores que se voltavam para ela. O ar no banco permanecia pesado como uma névoa fria, cada olhar e movimento lento e cauteloso. Após a última desculpa de Jason, Jasmine notou algo incomum sob o balcão. Ele discretamente apertou o botão para chamar a segurança. Um gesto rápido, mas sutil, que a maioria das pessoas não notaria. Jasmine notou. Tendo enfrentado centenas de situações tensas no mundo das finanças, ela sabia que isso era um sinal claro de que ele estava a agravar a situação e, acima de tudo, um insulto velado à sua dignidade. Menos de um minuto depois, os passos pesados de um homem ecoaram na entrada, quebrando o silêncio prolongado. O segurança da agência, um homem alto e branco, com um uniforme azul escuro, segurando o rádio, aproximou-se com uma expressão fria, olhando rapidamente para Jasmine antes de parar logo atrás dela. A sua chegada repentina não só tornou o espaço já tenso e sufocante, mas também criou uma divisão invisível em... Jasmine não se virou. Manteve o olhar fixo em Jason, controlou a respiração e cerrou os punhos sobre o balcão para manter a calma. Naquele momento, memórias de ser duvidada e julgada apenas pela cor da pele e pela aparência voltaram à sua mente. No entanto, Jasmine nunca imaginou que enfrentaria. Isso aqui na própria instituição que construiu. Jason de repente parecia empoderado. Ele ajeitou a gravata, ergueu o queixo e fingiu continuar a analisar a documentação de Jasmine, falando agora com um tom mais severo que chegava claramente ao guarda e aos clientes ao redor. Infelizmente, com informações incompletas, precisamos prosseguir com etapas adicionais de verificação. O guarda está aqui para garantir a ordem no banco e a segurança de todos os clientes. A voz de Jason, normalmente controlada, agora soava quase triunfante. Não era apenas uma desculpa para preconceito. Era a sua maneira de usar a sua posição para exercer pressão psicológica sobre Jasmine, forçando-a a ceder ou a sair do banco. Jasmine entendeu exatamente o que estava lá a acontecer. Chamar a segurança numa situação sem risco real era uma mensagem silenciosa, mas poderosa, de exclusão. Uma experiência que muitas pessoas de cor já passaram em espaços públicos, mesmo quando não fizeram nada de errado. Ela podia sentir os olhares dos clientes ao seu redor, a maioria solidária, alguns curiosos, alguns virando-se discretamente, sem querer, enfrentar a injustiça que se desenrolava diante deles. Enquanto isso, Emily permanecia imóvel, segurando a borda do balcão, evitando o contato visual. A jovem, embora provavelmente ciente do que estava a acontecer, não ousava falar.
O silêncio coletivo dos funcionários e clientes, agravado pela presença ameaçadora do segurança, fez Jasmine sentir-se como se estivesse presa num tribunal silencioso, com ela mesma como ré. Ainda assim, Jasmine recusou-se a intimidar-se. A raiva que crescia dentro dela não era apenas frustração pessoal, mas o orgulho de uma mulher negra que lutara muito para chegar até ali. Ela sabia que, se baixasse a cabeça e fosse embora agora, isso significaria aceitar a derrota e permitir que pessoas como Jason decidissem o seu valor e o seu lugar na própria casa que ela criara. Jasmine ergueu o queixo com o olhar firme e falou devagar, mas de forma cortante. Jason, está mesmo a sugerir que sou uma ameaça à segurança aqui? Ou está a usar a presença dos guardas de propósito para me pressionar a sair? O seu desafio ressoou claramente, cortando todos os sussurros no banco. O espaço pareceu congelar. Ninguém se atreveu a responder. A sombra do segurança alongou-se atrás dela, mas Jasmine permaneceu firme, recusando-se a recuar, porque sabia que aquilo já não era apenas uma transação financeira, mas uma batalha para proteger a sua dignidade e honra. A atmosfera no banco parecia tão densa quanto uma névoa fria, cada olhar em movimento lento e cauteloso. Após a última desculpa de Jason, Jasmine notou algo incomum sob o balcão. Ele discretamente apertou o botão, chamando a segurança. Um movimento rápido, mas subtil, que a maioria das pessoas não notaria, mas Jasmine percebeu. Tendo enfrentado centenas de situações tensas no mundo das finanças, ela reconheceu isso como um sinal claro de escalada, e, acima de tudo, um insulto velado à sua dignidade. Em menos de um minuto, passos pesados ecoaram na entrada, rompendo o silêncio prolongado. O segurança da agência, um homem alto e branco, vestindo um uniforme azul escuro, com a mão apoiada no rádio, aproximou-se com uma expressão fria, lançando um rápido olhar para Jasmine antes de parar logo atrás dela. A sua chegada repentina não só tornou o espaço já tenso e sufocante, mas também criou uma barreira invisível entre Jasmine e o resto do banco. Jasmine não se virou. Ela manteve o olhar fixo em Jason, controlando a respiração, a mão fechada em punho no balcão para manter a compostura. Naquele momento, memórias de ser questionada e julgada simplesmente pela cor da sua pele e aparência voltaram à tona. No entanto, Jasmine nunca imaginou que enfrentaria isso na própria instituição que construiu. Jason agora parecia encorajado. Ele ajeitou a gravata, ergueu o queixo e fingiu continuar a revisar a papelada de Jasmine, falando em um tom mais firme que soou alto para que o segurança e os outros clientes ouvissem. Infelizmente, com informações incompletas, precisamos prosseguir com etapas adicionais de verificação. O segurança está aqui para garantir a ordem no banco e a segurança de todos os clientes. A voz, normalmente controlada de Jason, agora trazia um tom de triunfo. Isso não era apenas uma desculpa para o seu preconceito. Era a sua maneira de usar a sua posição para exercer pressão psicológica, tentando forçar Jasmine a ceder ou a sair do banco. Jasmine entendeu exatamente o que estava a acontecer. Chamar a segurança numa situação sem ameaça real era uma mensagem silenciosa, mas poderosa, de exclusão, uma experiência que muitas pessoas de cor já passaram em espaços públicos, mesmo quando não fizeram nada de errado. Ela podia sentir os olhares dos clientes ao redor, a maioria solidários, alguns curiosos, alguns. A jovem, embora provavelmente ciente do que estava a acontecer, não se atreveu a falar. O silêncio coletivo dos funcionários e clientes, combinado com a presença ameaçadora do segurança, fez Jasmine sentir-se como a ré num julgamento silencioso. Ainda assim, Jasmine recusou-se a ser intimidada. A raiva que crescia dentro dela não era apenas frustração pelo tratamento pessoal, mas uma questão de orgulho por ser uma mulher negra que lutou muito para chegar até ali. Ela sabia que se baixasse a cabeça e fosse embora agora, isso significaria aceitar a derrota e permitir que pessoas como Jason determinassem o seu valor e o seu lugar na casa que ela mesma havia construído. Jasmine ergueu o queixo, com o olhar firme, e falou devagar, mas com clareza cortante. Jason, você realmente acha que sou uma ameaça à segurança aqui? Ou está a chamar o segurança de propósito para me pressionar a ir embora? O seu desafio ressoou claramente, cortando todos os sussurro no banco. O espaço pareceu congelar. Ninguém se atreveu a responder. A sombra do guarda alongou-se atrás dela, mas Jasmine permaneceu firme, recusando-se a recuar, porque sabia que isso já não era apenas uma transação financeira, mas uma luta para preservar a sua dignidade e honra.
O silêncio pesado que sufocava o banco não engoliu Jasmine. Os seus olhos, antes calmos, agora brilhavam com determinação. Sentindo que todos os olhos estavam postos nela, ela lentamente tirou o telemóvel do bolso do casaco. O seu movimento foi deliberado, sem pressa, mas decisivo o suficiente para que todos sentissem que uma mudança significativa estava prestes a ocorrer. Se este é realmente um procedimento normal na Carter Financial, tenho a certeza de que ninguém se oporá a que eu grave todo este incidente como prova, disse Jasmine, com uma voz clara e fria, alta o suficiente para que todos no átrio ouvissem. Ela abriu a câmera, apontou-a primeiro para Jason, depois para o segurança e pressionou gravar. A luz do ecrã do telemóvel refletiu-se no balcão, um lembrete claro de que tudo estava a ser documentado, não apenas na memória, mas como prova real. Jason visivelmente recuou, momentaneamente desconcertado, mas rapidamente recuperou a sua compostura rígida. Ele apontou para Jasmine no seu tom frio habitual. Menina Carter, estamos simplesmente a seguir os regulamentos para garantir a segurança do banco e dos seus clientes. Se cooperar, isto terminará rapidamente. Jasmine manteve o olhar fixo nele, sem pestanejar. A sua voz firme. Regulamentos? Que regulamentos permitem que os funcionários e gerentes da Carter Financial exijam que um cliente, especialmente a fundadora, provar a sua identidade de forma tão absurda? Chamar a segurança só porque ela está a fazer um levantamento perfeitamente legítimo? Responda-me, Jason. É assim que trata todos os clientes ou apenas aqueles que não parecem ser do tipo que espera? A pergunta de Jasmine rompeu a fachada do procedimento. Todos os olhos no banco estavam agora focados nela e em Jason. Ninguém fingia mais ler o jornal ou verificar os seus telemóveis. Clientes, jovens e idosos, até mesmo Emily, atrás do balcão, observavam tensos, em silêncio e à espera. O segurança, que estava imponente atrás de Jasmine, agora parecia pequeno e desajeitado sob o escrutínio da câmara. Ele olhou para Jason silenciosamente, implorando. Depois começou a falar nervosamente, mas sem confiança. Eu só fui chamado para garantir que tudo corresse bem. Senhora, não tenho autoridade para julgar ninguém. Jasmine não baixou a câmara, a sua voz ficou ainda mais fria. Então, acha que eu estava a perturbar a paz, ou mandaram-no ficar aqui porque eu não correspondia ao que esperavam de um cliente importante? O segurança permaneceu em silêncio, com os ombros rígidos de tensão. Jason tentou manter uma aparência calma, mas as veias do pescoço pulsavam visivelmente e a mão. Jasmine virou o telefone para si e falou claramente cada palavra deliberada. Sou Jasmine Carter, CEO e fundadora da Carter Financial. Hoje vim aqui para fazer uma transação pessoal, como qualquer outro cliente. No entanto, fui tratada como uma estranha, até mesmo como uma ameaça. Simplesmente porque não estou vestindo um terno, não estou usando salto alto e porque sou uma mulher negra. O banco pareceu congelar naquele momento. Além das divisórias de vidro, outros funcionários interromperam as suas atividades e observavam em silêncio. A verdade estava a ser revelada, não mais escondida por trás de conversas polidas sobre procedimentos e políticas. Os clientes no átrio, que inicialmente estavam apenas curiosos, agora olhavam para Jasmine com empatia, alguns sentindo raiva por ela, outros balançando a cabeça em desaprovação para Jason. Todos compreenderam que o que Jasmine estava a enfrentar ia além de uma transação de rotina. Transação era uma batalha não apenas por ela, mas por todos aqueles que foram tratados injustamente por não corresponderem às expectativas preconcebidas de outra pessoa. E naquele silêncio, Jasmine soube que tinha recuperado o controlo. Ninguém poderia agora usar pressão ou autoridade fingida para a afastar. Todos os olhares, todos os dispositivos de gravação, todas as provas estavam do seu lado, e ela não iria parar até que toda a verdade fosse revelada, até que a dignidade e o valor de cada indivíduo fossem respeitados como mereciam. A declaração nítida e resoluta de Jasmine ainda ecoava no ar, deixando todo o átrio do banco num silêncio assustador. A tensão que antes enchia a sala transformou-se num silêncio imóvel, como se cada respiração e movimento tivessem sido suspensos naquele momento. A mão de Jasmine que segurava o telefone não tremia. Ela apontou a câmera diretamente para Jason, esperando por qualquer reação e garantindo que todos os clientes no átrio pudessem testemunhar a verdade a revelar-se. Jason, que sempre projetara confiança e controlo, agora parecia completamente esgotado. O seu rosto estava pálido, os olhos desfocados, o queixo a tremer ligeiramente. O choque estava estampado em todas as suas feições. Em questão de minutos, a dinâmica tinha se invertido completamente.
Não como o gerente poderoso atrás do balcão, mas exposto diante de uma multidão, despojado de sua dignidade por seu próprio preconceito e mesquinhez. A atmosfera ao redor deles mudou instantaneamente. Os clientes, desde os idosos sentados nas cadeiras da sala de espera até os caixas atrás das divisórias de vidro, voltaram seus olhares para o balcão principal. Sussurros cresceram em ondas, indícios de espanto, indignação e até constrangimento por aqueles que haviam testemunhado em silêncio anteriormente. Algumas pessoas começaram a tirar os telemóveis para gravar, ansiosas por capturar o momento histórico que nunca esperavam ver num dia normal. Emily, ainda atrás de Jason, tentava manter a compostura, mas não conseguia esconder o pânico. Os seus dedos trêmulos agarravam a borda do balcão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Os seus lábios tremiam. Num beicinho submisso, os olhos baixos, como se esperasse desaparecer da cena. A jovem, normalmente distante, parecia frágil e cheia de culpa. Jasmine não estava mais sozinha na sua indignação. O silêncio apático inicial dos funcionários e clientes deu lugar a uma intensa concentração. Uma onda crescente de empatia se espalhou pelo átrio. Ela deu meio passo à frente, com a voz firme e decidida, não apenas para defender a sua honra, mas para despertar todos os presentes. Eu sou Jasmine Carter. Passei mais de 10 anos a construir a Carter Financial com base numa única crença. Todos os clientes merecem respeito e tratamento justo. Hoje, aqui mesmo, eu, a fundadora, fui suspeita, questionada e humilhada simplesmente porque não estava de fato. Não usava maquilhagem pesada e não me enquadrava na vossa ideia de como uma pessoa poderosa deve ser. Acabaram de provar exatamente o oposto dos valores que este banco afirma defender. As suas palavras caíram como marteladas, atingindo a arrogância de Jason e a covardia do sistema que ele representava. Os caixas atrás dos balcões e até mesmo o segurança voltaram os olhos para Jasmine, envergonhados e desconfortáveis. A discriminação que estava discretamente escondida sob o pretexto do procedimento foi brutalmente exposta para todos verem. Jason tentou salvar um pouco da sua dignidade, mas a sua voz havia perdido a confiança habitual. Ele gaguejou. Eu não sabia, Sr. Carter. Eu estava apenas seguindo o procedimento. Não foi nada pessoal. Não tive nenhuma intenção. Jasmine fixou o olhar nele, recusando-se a deixá-lo fugir da responsabilidade. Sério? Que procedimento permitiu que você ignorasse a verdade óbvia? Que procedimento lhe dá o poder de ameaçar, difamar e excluir um cliente simplesmente porque ele não corresponde às suas expectativas? O seu olhar fixou-se em Jason, forçando-o a enfrentar as consequências do preconceito e da parcialidade que mantinha há tanto tempo. O silêncio instalou-se mais uma vez. Desta vez, um silêncio de despertar, à medida que dezenas de pessoas percebiam o lado cruel daquilo que consideravam normal. Emily, com lágrimas nos olhos, finalmente sussurrou: Eu. Eu peço desculpa, Senhora Carter. Eu não devia ter. Eu não devia ter me comportado assim. Jasmine acenou gentilmente com a cabeça, perdoando-a com os olhos, mas sabia que a verdadeira mudança necessária não era um pedido de desculpas pessoal, mas uma transformação radical de todo o sistema. O átrio do banco já não parecia um lugar de aceitação resignada. Em vez disso, tinha se tornado uma onda de energia pronta para explodir, à espera do próximo passo de Jasmine, porque ela era a única corajosa o suficiente para dizer a verdade e exigir justiça, não só para si própria, mas por todos aqueles que alguma vez tinham sido silenciosamente despedidos e desvalorizados na instituição que ela criara. As palavras de Jasmine pairavam no ar como o eco de uma tempestade que acabara de passar. Todos os olhares no banco, desde os clientes aos funcionários, permaneciam fixos no centro do palco, onde ela enfrentava Jason. Este silêncio já não era uma aquiescência passiva. Era a calma antes do julgamento, onde a verdade exigia ser ouvida e os culpados enfrentariam as consequências dos seus atos. Jasmine recusou-se a desviar o olhar de Jason. A tranquilidade nos seus olhos tinha se tornado uma força em si mesma. Não precisava de títulos, nem de um fato caro ou outros símbolos de poder. Era a sua autenticidade, a sua determinação e a dor crua que se recusava a esconder que davam peso ao momento. Deu um único passo em frente, com a voz medida, mas cortante, garantindo que todas as pessoas presentes pudessem ouvir cada reprovação arrepiante dirigida ao orgulho do gerente. Jason Reynolds, explique a todos os clientes e funcionários aqui presentes. Por que questionou-me continuamente sobre a minha profissão? O motivo do meu levantamento e até chamou a segurança só porque apareci com a minha aparência normal? Porque eu,
Um cliente, o fundador deste banco, teria de passar por uma série de verificações absurdas que ninguém que eu conheço jamais enfrentou. Encurralado, Jason lutou para manter a pouca compostura que lhe restava. Ele gaguejou: Menina Carter, eu só queria garantir a segurança do banco. Este é o procedimento que utilizo para transações de grande valor ou em circunstâncias especiais. Jasmine interrompeu, não dando margem para evasivas. E o que? Qualifica como especial, Jason? A cor da minha pele? A maneira como me visto? Ou simplesmente porque não me encaixo na sua imagem de quem pode ter poder, de quem pode possuir bens substanciais? A tensão espalhou-se como ondas. Quanto mais Jason tentava desculpar-se, mais vazias soavam as suas razões. Ele gaguejou: Não, não é assim. Somos treinados para estar atentos a qualquer risco. Eu realmente não sabia que era assim. Desta vez, a voz de Jasmine não deixou espaço para suavizar. Não sabia ou não queria saber. Lembra-se de quem aprovou a sua contratação? Quem lhe falou sobre os valores fundamentais da Carter Financial? Justiça, igualdade, respeito por todos os clientes. Contratação? Quem lhe falou sobre os valores fundamentais da Carter Financial? Justiça, igualdade, respeito por todos os clientes. Debaixo do balcão, os olhos de Emily encheram-se de lágrimas. Os funcionários mais distantes, antes meros espectadores, começaram a sentir a gravidade do que estava a lhes acontecer. Até o próprio Jason começou a perder o controle, o rosto empalideceu, a mão tremia enquanto agarrava o papel no balcão, como uma tábua de salvação no meio de um mar de julgamentos. Jasmine continuou, com um tom firme e sem deixar margem para desculpas. Acha que não sei quantas vezes alguém como eu, uma mulher negra sem os símbolos tradicionais do poder, foi marginalizada, duvidada ou menosprezada pelo próprio sistema que ajudou a construir? Eu passei por isso mais do que qualquer pessoa aqui, e hoje recuso-me a deixar. Jason baixou a cabeça com a voz embargada. Desculpe, senhora Carter. Eu só pensei que estava a fazer o meu trabalho. No entanto, mesmo enquanto se desculpava, um lampejo de ressentimento, uma arrogância nascida de um homem acostumado a julgar os outros do seu pedestal permaneceu nos seus olhos, o seu. Pedido de desculpas não era apenas relutante. Era o reconhecimento triste de um poder que ele percebeu ter perdido. Jasmine virou-se para os clientes e funcionários que observavam atentamente. Se eu hoje estou nesta casa que construí, quem entre vocês seria respeitado aqui, como uma pessoa comum? Aplausos dispersos surgiram dos clientes antigos, expandindo-se em uma onda de apoio silencioso, mas resoluto. Eles compreenderam que Jasmine não estava falando apenas por si mesma, mas por todos que haviam suportado silenciosamente a discriminação e favoritismo. Aqueles que foram empurrados para fora do círculo de respeito simplesmente porque não correspondiam às expectativas de outra pessoa. E naquele momento, a verdade ficou totalmente revelada. Nada podia esconder o preconceito por trás do disfarce do procedimento. Nenhuma desculpa podia justificar o desrespeito pela humanidade de uma pessoa. A Carter Financial acabara de passar por um verdadeiro julgamento. O julgamento da consciência, da responsabilidade social e, acima de tudo, da justiça que Jasmine se recusava a abandonar. Os aplausos abafados foram desaparecendo gradualmente, dando lugar a um silêncio tenso, que parecia uma pesada cortina de veludo a descer sobre todo o átrio. Jasmine permaneceu de pé, com o olhar fixo em Jason, como se quisesse gravar cada reação sutil do gerente na sua memória, não por vingança, mas para deixar claro que a justiça nunca é negociável. Ela baixou a voz, mas cada palavra soou com clareza cristalina, fria como uma lâmina. Jason Reynolds, deixe-me lembrá-lo. Fui eu quem aprovou o seu processo de contratação. Fui eu quem assinou a sua nomeação como gerente da filial, acreditando que você traria uma atmosfera de respeito e igualdade, exatamente o que a Carter Financial representa. A sala pareceu congelar. Jason ficou parado no mesmo lugar, incapaz de olhar Jasmine nos olhos. Suor escorria pelas suas têmporas e os seus dedos se cravaram na borda do balcão, os ombros encurvados como se tentasse encolher sob o peso da verdade que acabara de ser revelada. Naquele momento, cada grama do seu orgulho habitual e ar de autoridade desapareceu, deixando apenas um homem comum despido pelo próprio sistema que ele pensava controlar. Controlava. Jasmine continuou, já sem tom de raiva, mas com determinação. Eu disse-lhe desde o primeiro dia que a Carter Financial não é apenas um lugar para depositar dinheiro. É um lar para a justiça.
Todos os clientes que entram por estas portas, sejam bilionários ou trabalhadores com salários baixos, merecem o mesmo respeito. No entanto, hoje, na frente de todos, o senhor pisou nesse valor simplesmente porque eu não me encaixo no seu molde de cliente importante. Jason permaneceu em silêncio. A sua garganta se contraiu como se ele quisesse falar, mas nenhum som saiu. Ele podia sentir não. Apenas os olhos de Jasmine sobre ele, mas uma sala cheia de juízes, clientes e funcionários ao seu redor. Aquela pressão sufocante fazia com que cada respiração fosse difícil, e todos os músculos do seu rosto ficaram tensos sob o peso da decepção e da vergonha. Atrás do balcão, as lágrimas de Emily finalmente caíram. Ela baixou a cabeça, pressionando a mão trêmula contra a boca para abafar os soluços. Nenhum outro funcionário ousou falar, mas o silêncio coletivo após anos de silêncio agora pairava sobre todos como uma pergunta. Se fosse você, de que lado ficaria? Jasmine examinou a sala, seus olhos percorrendo cada rosto no átrio. Ela sabia da gravidade daquele momento, que cada palavra que dissesse não era apenas um desafio para Jason, mas um alerta para toda a Carter Financial. Não quero que ninguém em nenhuma filial da Carter Financial se sinta suspeito, examinado ou forçado a provar que merece respeito. Não permitirei que nenhum funcionário use seu pequeno poder para tirar a dignidade de outra pessoa. Jason finalmente abaixou a cabeça, dizendo: Nada. O seu rosto estava vermelho, a sua mão tremia. Naquele instante, o outrora confiante gerente de uma filial inteira não passava de uma casca vazia, alguém que acabara de perder tudo. A sua autoridade, a confiança depositada nele e o seu orgulho profissional. O ar na sala parecia estar à espera de um veredicto, e todos sabiam que o que viria a seguir não só decidiria o destino de Jason, mas marcaria um momento crucial para toda a Carter Financial. Todos os olhos permaneceram em Jasmine, à espera de ver como ela encerraria este julgamento, com misericórdia ou com uma decisão firme e inflexível para com quem traísse os ideais de justiça que ela trabalhara tanto para construir. O silêncio tenso prolongava-se como uma corda de arco esticada, a pressão era tão forte que cada movimento parecia difícil. Confrontado com a acusação inatacável de Jasmine, Jason quase perdeu o controle. A humilhação e o medo de ser exposto diante de todos o levaram à beira do pânico. Naquele momento de confusão, em vez de ouvir, refletir ou admitir a responsabilidade, Jason voltou ao pior instinto defensivo de um gestor fraco. Debaixo do balcão, ele pressionou secretamente o botão de pânico. Naquele instante, ele perdeu a compostura fria, seus olhos se voltando ansiosamente para a entrada, na esperança de que alguma autoridade externa pudesse salvá-lo. Em segundos, um segundo guarda apareceu. Um homem grande e musculoso entrou com uma expressão séria, examinando o átrio para avaliar a situação. A atmosfera ficou ainda mais sufocante. Os clientes e funcionários recuaram instintivamente, criando um grande espaço entre o balcão e o resto do banco. A presença de dois guardas, figuras imponentes como fortalezas, fez com que tudo parecesse sufocante, como se o que tinha começado como uma disputa se tivesse transformado numa luta de poder pela vida ou pela morte. Jason agarrou-se à chegada do seu colega com a voz trêmula enquanto tentava recuperar o controlo. Peço desculpa, Sra. Carter, porque a situação ficou tensa. Precisamos de garantir a ordem. Os guardas estão apenas a cumprir o seu dever. Se cooperar, acredito que tudo correrá melhor. Mas, desta vez, Jasmine não deixou Jason recuperar a sua autoridade. Ela deu meio passo à frente e colocou-se entre os dois guardas, a sua voz soando fria e clara por todo o átrio. Jason, esta escalada absurda é a verdadeira ameaça para a Carter Financial, não eu. Chamar segurança extra quando não há sinal de perigo apenas para coagir um cliente, especialmente o fundador, é extremamente antiprofissional, incompetente e francamente idiota. Jasmine virou a câmera do telemóvel para os dois guardas, capturando os seus rostos. Ela permaneceu firme, sem vacilar. Cada movimento, cada palavra precisa e fria. Vocês dois são seguranças aqui. O vosso trabalho é manter este lugar seguro, não cumprir os caprichos pessoais de um gerente que está a causar caos dentro do seu próprio sistema. Se continuarem a intervir sem qualquer violação real da segurança, terão de responder perante a liderança sênior e, se necessário, perante a lei. Os dois guardas trocaram olhares cautelosos. A sua hesitação era óbvia. Eles sentiram a linha tênue entre cumprir o seu dever e abusar do seu poder, especialmente agora que todo o incidente foi capturado pela câmera de Jasmine e pelos telemóveis de outras pessoas. Jason, embora tentasse parecer forte, vacilou quando a sua voz tremeu, incapaz de controlar a atmosfera. Eu estava apenas a seguir os procedimentos internos. Se não estiver satisfeita, pode falar com a gerência superior.
Jasmine ofereceu um sorriso frio e desdenhoso, com os olhos firmes. Eu sou a sua gerência superior, Jason. Não sou apenas CEO, mas também defino todos os valores da Carter Financial. Cometeu um erro fatal, não por cautela, mas por teimosia, desrespeito e medo de perder o seu poder. Essas palavras não eram apenas um veredicto contra Jason como indivíduo. Eram um aviso a todos os funcionários que observavam em silêncio. Naquele momento, os clientes ficaram totalmente do lado de Jasmine. Muitos acenaram com a cabeça em concordância. Outros levantaram os telemóveis para tirar fotos ou gravar vídeos, prontos para testemunhar a verdade. Os colegas de Jason, vendo o espetáculo, começaram a perceber o quão frágil era a fronteira entre o respeito e o abuso de poder. A atmosfera na sala parecia sufocante, mas ninguém mais ousou desafiar Jasmine. De uma posição de isolamento, suspeita e ameaça, ela se tornou a personificação da justiça e da coragem. Jason, que antes acreditava ter autoridade absoluta sobre essa agência, agora era uma figura solitária, envolta em julgamento, decepção e medo. Naquele momento, todas as desculpas de Jason perderam o sentido. Sua transgressão havia sido exposta não apenas diante de Jasmine, mas diante de toda a equipe, dos clientes e, o mais importante, de sua própria consciência. O saguão, envolto num silêncio pesado. Cada respiração parecia presa. Em frente aos dois guardas e sob inúmeros olhares, Jasmine pegou gentilmente o cartão de identificação do balcão. O mesmo cartão que Jason havia examinado e duvidado, usando-o como prova contra ela todo esse tempo. Agora, nas mãos de Jasmine, aquele cartão era mais do que uma credencial pessoal. Tinha se tornado um símbolo de autoridade, transparência e um senso de orgulho inabalável. A voz de Jasmine ressoou claramente. Cada palavra ecoou por todos os cantos do átrio. Este é o meu cartão de identificação, Jasmine Carter, CEO e fundadora da Carter Financial. Esta é uma prova irrefutável da minha identidade e da minha posição. Hoje fui questionada, duvidada, chamaram a segurança e fui ameaçada. Tudo porque não estava vestida da maneira que certas pessoas aqui esperam que uma pessoa poderosa esteja. Ela ergueu o cartão para que todos os clientes e funcionários pudessem vê-lo claramente. Depois colocou-o de volta no balcão com um clique suave que parecia um golpe de martelo sobre todos que testemunharam silenciosamente a injustiça. Este cartão não é apenas uma prova da minha identidade, continuou Jasmine, com a voz fria, mas calma. É um lembrete de que todos nesta sala, independentemente da função, gênero, cor da pele ou origem, merecem respeito. Ninguém, nem mesmo um gerente como Jason, tem o direito de julgar, excluir ou ameaçar alguém com base em preconceitos ou parcialidade pessoal. Jason cambaleou para trás agarrando-se à borda do balcão, com o rosto pálido, como se toda a sua força tivesse sido retirada. O comportamento confiante e autoritário que exibia momentos atrás era agora uma casca oca. Vergonha, pânico e confusão tomaram conta de seu rosto. Ele abriu a boca, mas não conseguiu formar uma única palavra coerente. Atrás dele, Emily observava toda a cena. Os seus ombros tremiam. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. E ela olhava para o chão, envergonhada e arrependida, incapaz de encarar Jasmine ou os outros clientes que ela havia dispensado com um olhar preconceituoso e indiferença fria. Os dois guardas que entraram com um orgulho imponente agora pareciam pequenos, desajeitados e inseguros. Trocaram olhares incertos, ficando em silêncio, sem saber o que fazer a seguir. Diante da declaração inabalável e da compostura resoluta de Jasmine, eles sabiam que tinham sido usados como instrumentos de um grave erro, uma escalada tola cujas repercussões não terminariam ali. Jasmine lançou um olhar tranquilo ao redor da sala, agora mais suave, mas ainda resoluto. Qualquer um que cruzasse o seu olhar via a mensagem tácita de que a coragem, a justiça e o orgulho sempre triunfam sobre o preconceito mesquinho e o abuso de poder. Não exijo nenhum privilégio especial, disse ela. Exijo apenas justiça para todos e não perdoarei ninguém, mesmo aqueles em quem confiei, se traírem esses valores. Essa quietude não nasceu do medo, mas do despertar. Clientes, funcionários e até mesmo os guardas começaram a perceber que, a partir daquele dia, a Carter Financial não toleraria mais qualquer preconceito, abuso de poder ou discriminação. E quando Jasmine colocou seu cartão de identificação de volta no lugar, ela restaurou a ordem, o respeito próprio e os valores fundamentais que toda a instituição havia. Quase perderam. No momento em que Jasmine colocou o cartão de identificação de volta no balcão, a sala ficou em um silêncio tenso. Um silêncio que não nasceu do desamparo, mas de um acerto de contas inevitável.
Ninguém ousou desviar o olhar ou fingir ignorância. Nessa atmosfera, Jasmine deu um passo à frente, sua determinação calma tingida com a dignidade de alguém que estava não apenas recuperando sua própria honra, mas defendendo todos que já haviam sido demitidos. Ela fixou Jason com um olhar firme, cada palavra cortante, sem piedade. Jason Reynolds, exijo oficialmente que renuncie imediatamente ao cargo de gerente da agência e se prepare para se apresentar à alta administração da Carter Financial. Você abusou da sua autoridade, prolongou intencionalmente os procedimentos, causou danos emocionais a um cliente e instilou medo e desconfiança na própria instituição que fundei para defender a justiça absoluta. Jason não tinha mais forças para resistir. Os seus lábios tremiam, os seus olhos ficaram vidrados ao perceber que o seu destino estava selado. Embora ele pudesse querer dizer algo para salvar a sua dignidade, diante de tantas, testemunhas, todas as desculpas se tornaram sem sentido. Ele abaixou a cabeça, apoiando-se no balcão, e recuou passo a passo, procurando se afastar da vergonha crescente no centro da sala. Mas Jasmine não parou por aí. Virando-se para os dois seguranças, com a voz profunda e ressonante em todo o átrio, ela declarou: "O vosso trabalho é manter a segurança, não servir de ferramentas para quem quer intimidar ou isolar os clientes. É totalmente inaceitável no nosso sistema intervir de forma injustificada uma transação legítima. Se continuarem a abusar da vossa autoridade em vez de proteger os outros, pedirei pessoalmente uma revisão das vossas posições e capacidades dentro da equipa de segurança financeira da Carter." A sua advertência não era vingativa, mas um lembrete firme dos limites entre poder e responsabilidade. Os guardas baixaram a cabeça, com desconforto e arrependimento estampados nos rostos, ao perceberem que tinham sido cúmplices de um grave erro, uma escalada tola, cujas consequências se estenderiam muito além deste momento. Então Jasmine voltou a sua atenção para Emily, aquela cujas ações iniciais haviam desencadeado todo o incidente. Embora a sua voz tivesse suavizado ligeiramente, ainda transmitia uma severidade que não admitia desculpas. "Emily, em nenhuma circunstância, um funcionário de um banco tem o direito de tratar um cliente com indiferença, julgá-lo ou dispensá-lo com preconceito. A sua frieza, a sua evasão de responsabilidade e até mesmo a sua participação em comportamento discriminatório violam diretamente os valores fundamentais da Carter Financial. Isto será uma lição para si e um aviso a todos os meus funcionários. Respeitar os clientes não é apenas um slogan, é uma questão de sobrevivência." Lágrimas escorriam pelo rosto de Emily enquanto ela olhava para Jasmine, tremendo de culpa e arrependimento, incapaz de encontrar palavras para se desculpar. Todos os outros funcionários, todos os clientes, até mesmo os dois seguranças testemunharam esse momento e entenderam que, a partir de agora, a Carter Financial traçaria uma linha que ninguém poderia cruzar se quisesse impor seu poder ou humilhar os outros. Com sua calma certeza, determinação, Jasmine transformou o castigo em uma lição clara. Na Carter Financial, ninguém, independentemente da posição, pode ignorar os valores de justiça e de dignidade humana que ela levou mais de uma década para construir. Este não foi apenas o fim de uma tarde tumultuada, mas o início de uma nova era em que o poder anda de mãos dadas com a responsabilidade e onde a voz da justiça nunca será silenciada pelas frentes frias do sistema financeiro. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol entraram pelas janelas da sede da Carter Financial, o conselho aprovou sua primeira ordem do dia: a demissão imediata de Jason Reynolds. Não haveria atrasos, nem chance de explicação. O seu comportamento pouco profissional e abuso de autoridade ultrapassaram todos os limites dos valores que Jasmine Carter trabalhou tanto para construir. Um anúncio foi enviado para todo o sistema. Qualquer gestor que violasse os princípios de justiça, respeito e igualdade seria imediatamente responsabilizado pela alta liderança. Naquele mesmo dia, Jasmine convocou uma reunião de emergência com todos os gestores de filiais em todo o país através da plataforma online da empresa. A imagem de Jasmine apareceu em todas as telas, com os olhos determinados e o logotipo da Carter Financial atrás dela, projetando tanto a força de uma líder quanto um lembrete dos valores fundamentais que toda a organização deve defender. A sua voz soou clara e enfática, não deixando espaço para desculpas. "O incidente na nossa agência central ontem foi um alerta para todos nós. Com efeito imediato, estou lançando um programa de formação obrigatório sobre prevenção da discriminação racial e preconceito, bem como sobre reconhecimento e abordagem do preconceito no local de trabalho. Esta formação será aplicável a todos os funcionários, independentemente do cargo." Jasmine fez uma pausa, olhando diretamente para a câmara,
como se quisesse chegar ao coração de todos no sistema. Carter. é, A Carter Financial não é apenas um banco. Somos um lar para milhões de pessoas. Se a justiça, o respeito e a compaixão não podem ser praticados aqui, então não merecemos a confiança de ninguém. As suas palavras desencadeando uma onda de mudança em todas as agências. As sessões de formação foram rapidamente agendadas e os funcionários participaram por turnos, ouvindo e partilhando histórias pessoais que tinham testemunhado ou vivido, percebendo como os preconceitos invisíveis tinham influenciado silenciosamente a forma como atendiam os clientes e se tratavam uns aos outros. O Departamento de Auditoria Interna também recebeu mais autoridade para investigar e lidar imediatamente com os mais pequenos sinais de favoritismo ou discriminação. A mudança foi muito além de novas políticas. A atitude de serviço em todas as filiais da Carter Financial transformou-se da noite para o dia. Os clientes eram recebidos com sorrisos genuínos. Todas as perguntas eram respondidas com atenção e a suspeita infundada de qualquer pessoa que não parecesse um VIP desapareceu. Cartazes promovendo a igualdade, explicando a história de Jasmine e relatando o incidente na filial central, foram afixados em locais de destaque em todos os átrios. Uma declaração tácita que dizia Carter Financial, onde todos são respeitados. Em apenas uma semana, os meios de comunicação financeiros estavam repletos de histórias sobre a revolução cultural em curso na Carter Financial. Clientes de longa data voltaram e novos clientes apareceram em grande número. Não apenas por causa dos nossos produtos e serviços, mas porque se sentiram verdadeiramente vistos como seres humanos, e não apenas um pedaço de plástico ou um rótulo aos olhos dos nossos funcionários. Jasmine, outrora questionada e duvidada na própria instituição que construiu, tornou-se agora um símbolo da coragem de enfrentar os erros, da determinação em promover mudanças e uma inspiração para toda a organização. Em entrevistas, ela sempre enfatizou: respeito e justiça nunca são privilégios, são direitos básicos de todos os indivíduos. Nunca permitiremos que ninguém, funcionário ou cliente, seja discriminado ou humilhado em nenhuma circunstância. A sua história espalhou-se por toda a comunidade, tornando-se um exemplo vivo do que significa a verdadeira liderança. Não exercer o poder por si só, mas ter a coragem de admitir erros, enfrentá-los de frente, corrigi-los e proteger a dignidade e o valor de cada membro da nossa família, Carter Financial. A partir daquele dia, a Carter Financial passou a ser mais do que uma instituição financeira, tornou-se um farol de justiça, compaixão e mudança positiva na sociedade moderna. O que você acha da maneira como Jasmine enfrentou a discriminação e mudou todo um sistema de dentro para fora? Se você estivesse no lugar dela, como agiria ao testemunhar uma injustiça no trabalho ou na sua vida? Deixe um comentário abaixo para partilhar a sua perspectiva e a sua história. Queremos ouvir a opinião de todos. Não se esqueça de clicar em gosto e partilhar se achou esta história significativa e subscreva para não perder os nossos próximos vídeos sobre inspiração, liderança,